Ler atas, convenções e regimento interno. Todo síndico, tanto novo quanto síndico já antigo, ele tem que ter essa noção. Esses três pilares principais: atas, convenção e regimento interno. Ele tem que ler primeiro a convenção. Ele tem que ter uma noção do que a convenção fala para o condomínio para ele aplicar as sanções. Se ele não tiver esse tempo para ler, eu já tive síndico que não leu convenção, que sempre que acontecia alguma coisa solicitava informação da gente. E tinha coisas que ele tinha que saber para aplicar determinada sanção, acontecia ali na frente dele e ele não sabia que aquilo era sancionável. Ou seja, que ele poderia aplicar uma determinada advertência ou multa por falta de lei. O que eu recomendo, leia a convenção. Às vezes eu tenho que decorar, não. Leia que você vai ter um entendimento do que o condomínio, os normativos que o condomínio tem que seguir. Regimento interno. Regimento interno é um pouco variável. Leia o último regimento interno. Ou seja, o regimento interno complementa a convenção. O que a convenção não normatiza, o regimento interno tipifica, tá bom? E atas. Por quê? Vou falar mais ou menos a hierarquia. Convenção vem primeiro, claro que vem a legislação antes, né? Convenção para dentro de condomínio. Convenção, regimento interno. Porém, o regimento interno está na mesma hierarquia de atas. Ou seja, você tem que ler a convenção, regimento interno e o que foi decidido nas atas também. Muito importante. Eu recomendo, dependendo do que for decidido em ata, você transcrever para o regimento interno. Mas tem coisas que é um pouco sazonal, vai ser um certo período e depois vai se extinguir. Ou seja, foi decidido em assembleia que vai reformar o parquinho e depois que reformar, pronto, acaba essa demanda. Então essas coisas não recomendo entrar no regimento interno, porque é uma coisa sazonal que tem o fim. O fim é quando você executa o que foi pré-determinado. Ou seja, faz uma lista do que foi feito, foi aprovado em assembleia, do que ainda não foi feito ou do que é constante. Ou seja, César está falando no regimento interno que às 10 horas tem que apagar a luz da área comum. Exemplo. Beleza, isso é uma constância. Eu tenho que saber disso, eu tenho que seguir esse normativo. Se eu não quiser seguir isso, eu, síndico, vou apagar às 23 horas. Faça uma assembleia e altera isso. Pronto. Tem atas que vai falar, olha, a alocação da churrasqueira, você tem que deixar tudo limpo. Isso não está no regimento interno, mas teve uma ata que falou. Faz uma tabelinha do que pode entrar no regimento interno, que é uma coisa constante, e faça uma assembleia e adicione tudo no regimento interno. Mas você tem que saber o que foi decidido nas assembleias também. César, qual que é o período que eu tenho que saber de ata? No mínimo 2 anos. Leia os 2 últimos anos de ata do condomínio. Tá bom?